Capítulo 163, O Momento de Vida e Morte. Tradução, Roque Salles. Revisão, Zezin. Ao ver isso, Urgung sorriu maniacamente. Se o cultivo de alguém não fosse do reino Xiantian, então não seria capaz de voar. Então, o que dizer de Lin Ming? Se mesmo um mestre do reino de Ouqian morreria uma morte horrível se caíssem de uma altitude de milhares de pés. Este assassinato foi muito fácil. Embora ele já tenha determinado que Lin Ming morreria, Urgung ainda voava com sua na águia do vento celestial para persegui-lo. Em primeiro lugar, ele tinha que possuir uma prova da morte de Lin Ming e em segundo lugar, ele queria suas posses. Lin Ming tinha um anel espacial bem como sua lança pesada, profunda e suave em seu corpo. Como ele poderia perder essa ótima fortuna? A velocidade com que Lin Ming estava caindo do céu continuava aumentando. Em um piscar de olhos, Lin Ming já havia caído várias dezenas de pés. Quando ele desceu freneticamente para baixo, Lin Ming travou Urgung com a força de sua alma. Neste momento, ele estava cheio de uma calma incomparável. Contra um mestre de artes marciais que estava a meio passo do reino de Ouqian, até mesmo a aniquilação fogo-trovão seria inútil para vencê-lo. Só haveria uma chance de transformar essa derrota em vitória. Esta seria uma batalha em pleno ar com sua vida em jogo. Se você quer me matar, então eu vou arrastá-lo comigo. Lin Ming agarrou a base de sua lança pesada, profunda e suave. A lança de 9 pés de comprimento começou a emitir um brilho frio em ponta, sua intenção assassina estava transbordando. O vento cortante soprou contra ele, Lin Ming começou a circular ferozmente sua verdadeira essência, trazendo a toda um poder alucinante. Conceito de vento, rock dourado quebrando o vazio. Lin Ming abriu os braços. Era como se uma força invisível e gentil tivesse nascido debaixo dele, pressionando Lin Ming contra o vazio. A velocidade com que estava caindo começou a diminuir drasticamente. Quando Lin Ming compreendeu pela primeira vez o conceito de vento dentro do túnel do vento violento, ele conseguiu deixar seu corpo parado no ar por um momento. Agora que ele navegava em meio ao vento e sua força havia aumentado bruscamente, ele se sentia ainda mais como um peixe na água. Lin Ming apertou os dentes e seu corpo subitamente se levantou, voando diretamente em direção a Urgung. Urgung sentiu um choque assustador enquanto montava a águia do vento celestial. Ele nunca tinha imaginado que Lin Ming poderia usar seu próprio poder para ficar no ar, como isso era possível. Mesmo que fosse Ouyang Jua que estivesse pessoalmente presenciado a velocidade dos movimentos de Lin Ming, ele não teria pensado que isso seria possível. A habilidade de movimento de Lin Ming já havia chegado ao ponto de ser capaz de navegar no vento. Na mente da maioria, apenas um artista marcial do reino Xiantian com verdadeira essência incomparavelmente espessa poderia voar, isso era senso comum. Esse garoto alcançou ao reino Xiantian. Assim que este pensamento brilhou na mente de Urgung, ele imediatamente o rejeitou. Era impossível. Enquanto Urgung ficava estupefato com o que estava acontecendo, Lin Ming já tinha percorrido 100 pés em sua direção. Ele agarrou sua lança com os 2 braços, se lançando com um impulso total de seu corpo. Dragão de inundação vai para o mar. Sua lança disparou em um ângulo perpendicular ao seu braço. A verdadeira essência extremamente afiada rasgou o ar silenciosamente. A ponta de lança prateada era exatamente como um meteoro de prata ardente em propulsão. Urgung recuperou de repente a compostura. Ele tirou o sabre longo e deu um grito feroz. Seu sabre cortou a lança pesada, profunda e suave de Lin Ming. Mas neste momento, a mão de Lin Ming que estava segurando a lança para baixo, e a ponta da lança atravessou o sabre e penetrou diretamente a águia do vento celestial. Isto é mal. Urgung ficou surpreso. Este foi realmente um despertar terrível. O alvo de Lin Ming não era ele, mas sua montaria. Se ele não tivesse uma montaria, ele cairia de quase 1000 pés e atingiria o chão antes de se destruir. Apenas morra. Urgung gritou com raiva enquanto seu sabre cortava Lin Ming.
O sabre se acendeu com uma chama piroclástica. Se Lin Ming continuasse golpeando, então a essência da sua chama causaria um grave dano ou até mesmo mataria Lin Ming. Este era um estilo de combate que colocava sua vida em risco. Vamos ver quem está mais disposto a morrer. Neste momento, o corpo de Lin Ming voou para trás. O sabre de Wugong cortou o ar, mas ele foi forçado a recuar devido ao ataque de Lin Ming. Contando que sua águia do vento celestial não fosse ferida e ambos chegassem ao chão, então ele teria uma vantagem superior sobre Lin Ming. Mas neste momento, algo impensável aconteceu. Embora Lin Ming tivesse recuado, a lança pesada, profunda e suave em suas mãos de repente se esticou. Esta era a habilidade da inscrição Lança Astral. A lança astral de várias dezenas de metros de comprimento era como um raio de luz sendo disparado. A habilidade suplementar do símbolo de inscrição astral era a lança astral. Essa habilidade era capaz de condensar a verdadeira essência em uma extensão da própria lança. Enquanto a verdadeira essência fosse suficientemente poderosa, a lança poderia se prolongar infinitamente. Sopro. A lança astral percorreu o corpo da águia do vento celestial sem resistência e cortou seu coração e pulmões. Screech! A águia do vento celestial emitiu um grito de lamento e seu corpo de repente perdeu o equilíbrio enquanto caía para baixo. Manifestação da verdadeira essência, fluido como seda. Lin Ming não deu a Wugong a menor chance de retaliar. A lança pesada, profunda e suave em suas mãos começou a tremer violentamente enquanto a verdadeira essência vibrava entrando em erupção, fluindo de sua lança, se manifestando em mais pura realidade. Mais de 5.000 filamentos de verdadeira essência em forma de 5.000 dragões diabólicos de inundação invadiram o corpo da águia do vento celestial, separando todos os seus órgãos. Sopro. Todo o corpo da águia do vento celestial teve seu sangue pulverizado enquanto seu corpo inteiro explodiu em um mar carmesim enquanto morria. Você está cortejando a morte. Os olhos de Wugong ficaram vermelhos de raiva. Ele pulou usando o corpo quebrado da águia do vento celestial como impulso, ele soltou um grito enquanto chamava a outra águia celestial para ele. Mas como Lin Ming não veria suas intenções, ele abriu os braços, fazendo surgir outra massa de verdadeira essência e apontando sua longa lança ele golpeou a segunda águia do vento celestial. Pare! O Long gritou em crescente pânico. Se essa águia do vento celestial morresse, então ele estaria acabado. Lótus vermelha do purgatório. Wugong gritou alto e seu corpo entrou em erupção em um inferno furioso. Enquanto ele usava seu sabre, lótus carmesins começaram a florescer e o céu escureceu. Era como se esta lótus vermelha estivesse engolindo toda a luz do sol. Quando Lin Ming lutou contra Juyan, Juyan havia transbordado sua verdadeira essência no último momento para usar esse mesmo movimento. Mas, em comparação a Wugong agora, fosse a aura ou a força das chamas, o movimento de Juyan era mais fraco em todos os aspectos. Ao ver a lótus vermelha ardente voando diretamente para ele, Lin Ming descruzou os braços como se ele fosse o próprio roc dourado. Ambos os pés se moveram de forma direta, e seu corpo era como uma pipa que voava para o lado. Este era um movimento em pleno ar do roc dourado quebrando o vazio arte de roc, vento imperial. Quando Lin Ming derrotou Zhang Guanyu, ele combinou o conceito de vento com a técnica básica de movimento. Embora ele não tenha usado nenhum passo de habilidade marcial de movimento de primeira linha para vencer, isso não significava que o roc dourado quebrando o vazio não tivesse seus próprios passos únicos. A lótus vermelha do purgatório percorreu o corpo de Lin Ming. No entanto, a energia contida no movimento de Wugong era simplesmente demasiado excessiva e formidável. Mesmo que Lin Ming tivesse invadido lótus vermelha do purgatório, ele ainda sentia o vento abrasador que era levado pela lótus vermelha do purgatório. Naquele momento, o sangue surgiu dolorosamente dentro de seu corpo e seu corpo foi arremessado.
Ulgung aproveitou esta oportunidade para balançar um chicote e o chicote se enrolou em torno das últimas garras da águia do vento celestial. Assim, sua velocidade de descida diminuiu. Quando ele caiu, Lin Ming viu e ficou ansioso. Ele não tinha muito tempo de sobra. Eles estavam agora a apenas algumas centenas de pés do chão. Lin Ming virou sua mão e a lança pesada, profunda e suave foi enviada de volta para o anel espacial. Agora que ele estava 1200 jins mais leve, o corpo de Lin Ming parecia leve como uma andorinha. Ele circulou novamente sua verdadeira essência. Lin Ming pisou no ar e se moveu direto para a águia do vento celestial. Desista. Ulgung agarrou o chicote e com um forte puxão, ele se afastou. Seu corpo voou em um ângulo em direção a Lin Ming e ele cortou com seu sabre abrasador para cortar Lin Ming pela metade. Ulgung era verdadeiramente um artista marcial que estava a meio passo do reino de Ouqian. Mesmo que ele tivesse seus movimentos restritos no ar, ele ainda poderia atacar Lin Ming. Clang! Enquanto Ulgung atacava com o seu sabre, ainda continha uma força imensamente poderosa. Lin Ming já havia retirado a lança pesada, profunda e suave para bloquear o ataque. Com o corpo de Ulgung de cabeça para baixo, a ardente verdadeira essência de fogo queimava sua barba e todos os seus cabelos. Lin Ming recuou em pleno ar novamente. Ele circulou a verdadeira essência a fim de suprimir seu sangue ardente dentro de seu peito. Seus olhos travaram na águia do vento celestial. Esta distância já havia passado do limite que a lança astral poderia alcançar. Sua faixa de ataque era muito baixa. Lin Ming apertou os dentes e tirou outra arma de seu anel espacial. Esta arma era outra lança longa. Esta lança tinha 8 pés e 8 centímetros de comprimento. O eixo era de um roxo escuro e a ponta era de um vermelho escuro. Esta lança era uma que ele não usava há muito tempo, arco-íris penetrante. Morra! Lin Ming berrou. Sua força de 8.000 jins entrou em erupção e a verdadeira essência circulou por sua lança arco-íris penetrante. Ele apontou para a águia do vento celestial e disparou a lança. Vitus! A lança arco-íris penetrante, em um ruído ensurdecedor, soltou um uivo gritante como se uma faca afiada estivesse rasgando o gelo. Ao ouvir este som terrível, podia-se imaginar a força aterradora por trás dessa lança. Neste momento, Ulgung já havia usado seu sabre e seu impulso já se esgotara. No ar, ele simplesmente não tinha onde se apoiar. Ele só podia olhar impotente enquanto a lança era disparada de dezenas de pés em direção à águia do vento celestial. Embora a águia do vento celestial fosse uma besta feroz de terceiro nível, a força que Lin Ming havia alcançado recentemente estava em um nível extremamente potente. Tendo acabado de consumir o lince vermelho sangue de 500 anos, sua vitalidade era como a uma fornalha ardente. A lança arco-íris penetrante que ele jogou era quase mais rápida do que a velocidade do som. Como ele poderia se esquivar? Sopro. A águia do vento celestial foi perfurada como tofu pela lança arco-íris penetrante. O sangue se espalhou por uma dúzia de pés em pleno ar. A velocidade da arco-íris penetrante não reduziu e atravessou a águia do vento celestial, seguindo-a subir em direção ao céu. Ah! Ulgung emitiu um furioso grito de raiva. Ele agarrou o chicote e queria aproveitá-lo para cortar em direção a Lin Ming novamente com seu sabre, mas a águia do vento celestial já havia morrido. Ulgung não tinha forças para iniciar um ataque. Como ele poderia alcançar Lin Ming, que já havia compreendido o conceito de vento? O sabre de Ulgung cortou inutilmente o ar enquanto ele despencou rapidamente. Ele ainda estava a 800 metros do chão. Garoto! Eu me lembrarei de você. Ulgung soltou um rugido feroz enquanto caía cada vez mais rápido. Lin Ming levantou sua lança e o perseguiu. Embora estivessem longe do chão, ele não sabia se essa altura era suficiente para matar um homem que estava a meio passo do reino Ouqian. Já que é assim,
Me deixe adicionar mais fogo. Lin Ming sacudiu sua lança pesada, profunda e suave. Habilidade de inscrição, lança astral. A lança astral de 100 pés se formou. Lin Ming levantou os braços e golpeou impiedosamente em direção a Ugong. Peng! Esse nível de ataque não podia ferir Ugong. Ele levantou seu sabre para afastar o ataque da lança. No entanto, no momento em que ele bloqueou o ataque, o corpo de Ugong se tornou como uma bola que havia sido atingida. Sua velocidade de queda explodiu. Ah, vou destruí-lo em 1.000.000 de pedaços. Ugong gritou com raiva. Lin Ming simplesmente o ignorou. Derramando loucamente sua verdadeira essência, permeando a semente do deus herege com sua essência da chama e sua alma do trovão, preparando para lançar o ataque de sua habilidade marcial, Aniquilação Fogo-Trovão. Aproveite o momento e tire sua vida. Ele já havia decidido. Mesmo que Ugong fosse morrer por conta da queda, ele não daria uma só conta de misericórdia, ele usaria seu ataque mais poderoso. Este Ugong provavelmente não era muito mais fraco do que um artista marcial comum do estágio Ouqian. Diante de um inimigo tão poderoso, Lin Ming não ousaria hesitar de forma alguma. No entanto, quando Ugong estava prestes a atingir o chão, a aparência de Lin Ming mudou. Eles estavam acima de uma floresta na região selvagem do sul. No momento em que eles caíram na floresta, Ugong havia jogado o seu chicote e enrolado em torno de um galho de uma grossa árvore. Droga!